Bom dia, meus amigos, tudo bem? Hoje é segunda-feira e como segunda-feira nós temos Rodrigo Bibo no canal. Olha aí! Caraca! Surpresa especial de hoje. Isso é bom ou ruim começar uma semana comigo assim, cara? Ó, pra mim é ótimo, pra mim é ótimo. Pô, mano, tá louco, você tá doido. É um prazer estar com você aqui, você que tira os sapatos, que inteiro com essa bagaça aí, tá louco? Pra você que não conhece, eu acho muito difícil você não conhecer o Bibo. Ele é um pioneiro nas comunicações digitais aí, cristãs. Todo mundo que curte Bíblia, dá uma passada no podcast dele sempre. E pra mim é um prazer ter você aqui, cara, de verdade. Porque... Eu sei que você tá falando isso, gente, mas prazer é meu, irmão. Prazer é meu. Cara, tá aqui no teu canal, acompanho o teu trabalho, né, assim, por alto, né? A gente que produz, assim, vou lá, sim, vejo, acompanho um pouco, vejo uns vídeos, né? Eu caio nos clickbait dele, acompanho um pouco nos stories. Cara, a honra é minha, de verdade. Obrigado pelo convite de participar aqui do teu programa. E eu gosto quando vem pessoas inteligentes, porque é o que falta no meu canal. Tá falando que eu sou... Vamos lá procurar então alguém. E cara, hoje eu trouxe você aqui, né? Pro meu canal hoje aqui. Olha principalmente para falar sobre isso. Eu acho que tem uma divergência aí no mundo cristão, que é essa ideia da fé caminhar com a racionalidade, a fé caminhar com a inteligência. A gente separou, né? Isso. É como se fossem dois mundos diferentes. Como Deus, ele age numa outra esfera, não age no mundo aqui. Isso atrapalha muito para as pessoas que pensam demais, que têm uma convicção, que tentam falar ao mundo. Como que equilibra isso, se essa é a palavra certa, Bia? É equilibrar, porque a gente tem que olhar para Jesus, não é? É o que tu ensina no teu canal aqui, olhar para Jesus, imitar a Jesus. E Jesus, ele começa o ministério dele dizendo assim, e Jesus começou a ensiná-los. Cara, o ministério de Jesus, ele começa ensinando. E é interessante que se você ler o Evangelho de Marcos, que é o evangelho da ação, né? Tiro, porrada e bomba. É demônio, parábola, cura, mas o invólucro, os sinais e maravilhas que Jesus opera, como no Antigo Testamento, ele é para o ensinamento. Deus liberta do Egito. Cara, você conhece a história que você viu a novela da Record, né? Mas na Bíblia tem sido lá também. Que tipo, pô, Deus abriu o mar, libertou o povo. Cara, depois que Deus faz atos milagrosos, o que Deus faz? Gente, é o seguinte, não terás outros deuses. Então, ensino, cara, porque os milagres são acessórios de Deus. Então, isso eu acho muito bonito, porque Deus opera com sinais e maravilhas. Jesus promete isso aos seus seguidores, olha, vocês farão também. A igreja começa com base em sinais e maravilhas, mas a gente vê o que lá? Atos 2:42. Para mim é o texto que me emociona, que para mim é a base da igreja. Olha, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Sabe, porque assim, Lucas, a gente que começou a separar isso. Se a gente olha para Jesus, ele era, né, o perfeito ser humano, que é como nós devemos ser, e ele era um cara que conhecia profundamente a sua cultura, conhecia a teologia, sabe, mas ao mesmo tempo também conhecia o poder do pai dele, né, que também agora é o nosso pai. Mas Vitor, você acha, por exemplo, na sua experiência, você acha que é mais fácil para um cara que crê no poder, só vai pro poder, e o cara que estuda muita teologia se afastar do poder? Já você entrou nessa parada. Porque acontece muito dos dois lados. Como equilibrar do outro lado também, cara? Por exemplo, o cara que, teologia, ensino, tal, porque vem os ataques do você faz muita teologia, você vai ficar frio. Isso muitas vezes acontece também. Como equilibrar, cara? Então, aquele que vai muito pro lado do estudo, se ele caminha com o coração, porque assim, mano, é mente e coração, sabe? É doutrina e devoção. Sabe, John Wesley, né? Que tem o coração aquecido, entendeu? Então, assim, o cara que tá muito racional só, assim, não, é doutrina e tal, é exegese, é hermenêutica, talvez ele não esteja fazendo com o coração. Porque, mano, a teologia verdadeira é aquela que te coloca de joelhos na presença de Deus. Entendeu? E o cara precisa entender, o cara que é muito do campo só da doutrina, de que nem sempre vai encaixar na doutrina dele. Porque assim, a igreja precisa ser como Jesus. O Luca não consegue ser plenamente como Jesus. Calma que eu vou explicar. Você que é fã do Luca... Eu tô tentando, o cabelo crescendo, mas ainda... Não, você tá muito parecido, cara. Eu vi um banner do Luca, não sabia se era o Luca ou se era um pôster do The Chosen, sei lá, mano. Aí, então assim, o Luca não consegue ser plenamente Jesus. O Bibo não consegue ser plenamente Jesus. Agora, eu e ele
conseguimos ser plenamente Jesus. Então isso é a igreja. Não dá para todo mundo ser o cara que vai e ora na rua. Não, precisa ter o cara também que senta, lê um livro, estuda. Sim. Por quê? Depois que o Luca ora e Jesus opera, o Bibo vem e Jesus ensina. Sim. Sabe? Então assim, ambos, e eu preciso reconhecer isso nele, ele precisa reconhecer isso em mim, pra gente encontrar o equilíbrio. Tem coisa que a gente talvez não vá concordar, mas cara, é assim, infelizmente, né? Deus não deixou uma teologia pronta, ele deixou uma Bíblia. E mas a gente vai cavando. A gente vai cavando, aí tu cava de um lado, eu cavo do outro, e por isso que a gente precisa da igreja. Então ambos precisam entender, sabe? Que eu preciso entender que Deus é vivo, de que Deus não está preso na história. Eu não posso ficar o pessoal chama de torre de marfim da teologia, né? Eu fico lá com os meus livros antigos, lendo os grandes teólogos, sabendo grego e hebraico, agora, entendeu? E sem, sabe, você saber que Deus é uma pessoa, que Deus não é uma doutrina. Uau, Ainda que sem a doutrina eu não entendo a pessoa. Sim. Entende? Então a gente precisa, porque eu não posso só ter, não, porque eu fiquei até nervoso. Não, porque eu vejo muito essa galera, né? Tipo, não, porque eu não preciso de teologia, o meu negócio é joelhologia. Isso me deixa um pouco com um calafrio, porque, meu irmão, não dá pra você... Eu vou falar uma frase aqui que é complicada e vou tentar explicar. Eu não sei quanto tempo a gente tem de Pode vídeo. ir, vai pra complicação. Mas assim, só a Bíblia não é suficiente. Agora você explica. Agora, vou explicar. A Bíblia é um livro. E como tal, precisa ser lido e interpretado. Sim. E cara, tem coisa na Bíblia que é difícil. Que exige da sua cabeça tempo, exige entrega. E exige a gente olhar para o passado. Porque assim, Luca, nós não chegamos agora na história. A gente fala muito dessa geração, vamos impactar essa geração. Ok, concordo com esse discurso. Eu quero impactar a minha geração. Estou aqui, trabalhando para isso. Só que eu recebi o bastão. Sim. Sabe? A história que está acontecendo. Cara, Hebreus capítulo 12. Nós avançamos cercados da nuvem de testemunhas. Gente que estava aí já. Gente que estava ali, os heróis da fé. Ele está se referindo ao capítulo 11, onde ele cita os heróis da fé. Então fala assim, olha gente, nós cercados dessas nuvens de testemunhas, caminhamos em direção ao alvo. Então assim, eu tenho uma história que me antecede. Sim. E eu preciso, sabe, estudar a Bíblia. E muitas vezes eu preciso me dedicar a isso, que vai exigir de mim. Né? Porque às vezes eu posso ensinar coisas erradas, porque doutrina também determina comportamento. Sim. Sabe? A gente não pode fazer com que comportamento determine doutrina. Então eu não posso separar uma coisa da outra. Sabe? Jesus é o grande teólogo. Ele era o cara da teoria, mas era um cara que a prática se manifestava. Então, todos nós, os de lado de lá e os de lado de cá, precisam se encontrar no Evangelho. Só o Evangelho vai conseguir deixar a gente Só junto. o Evangelho, cara. É o que o Tim Keller Esse é o bate. poder de Deus, né? É o poder Essa é a de ação Deus. Colocar um monte de gente como a gente, junto. Caminhando. Sabe? E aí é a beleza da igreja, sabe? Porque Deus distribui os dons na igreja. O apóstolo é o cara que meio que se aproxima assim que tem um pouquinho de tudo, né? O apóstolo é aquele cara que tem um pouquinho de tudo, mas porque ele tem uma missão. Ele vai, ele planta, ele discipula, liderança local e vaza, né? Mas a igreja local não tem um cara que tem tudo, ou uma mulher que tem tudo, não. Deus tem o mestre, né? Tem o evangelista. E todos em cooperação. Todos em cooperação, essa é a beleza, entendeu? Cara, a minha oração realmente para essa geração é que a gente cresça nesse respeito de aprender um com os outros, de saber que Deus está operando em nosso meio, para que haja união apesar das diferenças e que a gente vá para a nossa missão, para o principal. É isso, cara, é saber dá onde. pra ser. Dá pra ser, tipo, por exemplo, tu tem uma convicção de qual é o teu chamado. E eu, recentemente, assim, quando eu digo recentemente, uns 8 anos, né? Eu tive a convicção do meu chamado, porque às vezes eu olhava, né, pessoas como você, eu tenho um amigo meu que é missionário na África, em Burkina Faso, e eu achava que, cara, isso aí que tem que ser, mano. É só isso. É só isso, é ir na rua. Fazendo isso, rua. fica insatisfeito. Isso, é ir pra rua, orar e tal. Só que aí, um dia eu entendi, cara, não, mas peraí, alguém também precisa, sabe, falar teologia na linguagem dos jovens, sabe? Né? O Luca fala do poder de Deus na linguagem do jovem, com o jeito do jovem, e eu quero falar a teologia na linguagem do jovem, sabe? E a igreja precisa dos dois. Entende? Então a gente precisa se encantar com a presença de Deus e a gente precisa se encantar com aquilo que Deus falou e precisa ser agora interpretado e aplicado, sabe? Então isso é um desafio, é uma longa jornada, entende? E claro que eu preciso melhorar aqui, tu precisa melhorar aqui, nós precisamos melhorar e assim a gente um vai ajudando o outro.
sabe? No temor do Senhor. Obrigado, cara. Cara, Então, ó, você quer entender mais de teologia, o caminho tá aqui, fácil. Se inscreve aí nos canais do Bibo, tem Valeu. podcast toda semana. podcast toda semana. Ele é o cara. melhor podcast do mundo. Ó. Tô falando sério, tô até fazendo aqui uma prova pra ver se ele me convida. Aí Ah, falar. pera aí. Não, ó, agora tem coragem de mostrar aí os teus directs, gente, eu já convidei, tem algum tempo. Cara. Na época eu não tinha essa moral de falar com ele, aí eu tinha, ô mano, fala com o Luca Mas eu lá, nunca mano. me senti pronto, velho. É Ah, muito mano, difícil. que isso? Vou falar Eu o quero quê, velho? falar Vou pra- falar o quê, velho? Falar o que tu faz, o que tu vive, cara, entendeu? É isso, eu quero que tu combinado. conte o teu testemunho Nós vamos lá, fazer, mano, é nós coisa vamos linda. Acabamos de ter aqui a presença do Luca na igreja Ama em Joinville, cara, de verdade, fui impactado, bom. Inclusive tu falou uma coisa que eu lamento que o meu livro já esteja pronto, que eu ia colocar no meu livro uma parada que tu falou aqui. Que é bem a tônica do meu livro é essa, né? É o Deus que destrói sonhos. Sim. Né? E tu falou um pouco sobre isso dos planos, né? Porque tu falou assim a ideia, não, porque a gente aceita Jesus e fala, vem Jesus, me segue aqui que eu vou fazendo as coisas. E cara, a gente faz assim mesmo, não. Eu tenho que seguir Jesus e os planos dele, né? Pô, eu podia ter colocado essa no meu livro. Fica pro próximo. Quem sabe? Valeu, Bibo. Valeu, galera. Se inscreve aí, que Deus abençoe. Falou.